Ó, o próximo, ele quer que calcula seno, cosseno e tangente agora de 30 graus, tá? Então, olha lá. Vou aumentar aqui, ó. Seno de 30 graus. Quem que vai ser o seno de 30? L sobre 2 sobre L. Lembrando, como que eu faço isso daqui? Copia a primeira, que é L sobre 2, vezes o inverso da segunda. Aqui, quando não tem nada, é 1. Então, fica 1 sobre L. L com L eu posso cancelar, vai ficar 1 sobre 2. Então, seno de 30 vale meio. Cosseno de 30, H sobre L. Nós já descobrimos o valor de H, que é L raiz de 3 sobre 2. E tudo isso sobre L de novo. O que eu tenho que fazer? Copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Quem que eu posso cancelar aqui? L com L. Então, vai sobrar raiz de 3 sobre 2. Este é o valor do cosseno de 30. E a tangente L sobre 2 sobre H. O H também eu já sei, que é L raiz de 3 sobre 2. Copia a primeira e inverte a segunda. L com L cancela, 2 com 2 cancela, sobra 1 raiz de 3. Como eu não posso ter raiz aqui no denominador, racionalizar. 1 vezes raiz de 3 raiz de 3 vezes raiz de 3, que é raiz quadrada de 9, que dá 3. Eu já descobri todos os valores. Agora eu consigo completar a tabelinha abaixo lá. Aí eu vou ensinar um macetezinho para vocês decorarem esses valores, porque esses valores têm que serem decorados. Tem que estar na cabeça. Quando vocês forem fazer uma prova e nessa prova tiver valores de ângulos notáveis, o que são ângulos notáveis? É isso aqui, ó, 30, 45 e 60 graus. Esses são ângulos notáveis. Vocês não terão esses valores aqui, ó. Esses valores vocês têm que saber de cor. Copia, aí quem terminou pode ir completando a tabelinha. Ó, seno, cosseno e tangente de 30 é o primeiro valor da tabelinha lá. Vocês vão colocar meio, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 3. É a primeira coluninha da tabela. Depois de 45, nós calculamos lá na página 22, o de 45. Aí você tem que olhar lá na página 22 para pegar os valores. E o de 60 está logo ali em cima, que nós calculamos no exercício anterior. Pronto, pronto. Pronto. Completou a tabela? Eu vou olhar agora quem que não voltou para a aula. Uma auditoria. Não estou ouvindo nada, não. Quem mais que não estava na aula entrou? Camila não entrou? Não, né? Eu entrei, professora, agora. Eu quem? Cauã. Cauã também? Estava perdido, Cauã? Não? Quem que não tinha entrado? Alessandro não entrou, né? Aniele não também? E Camila, então, que não entrou. E
o Pedro. O Pedro também não entrou, né? Ele está com problema da internet hoje. Pronto? Todos terminaram essa? Vamos completar a tabelinha? Como que vai ficar a tabela, então? Seno de 30 é quanto? 1 sobre 2, meio. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. E tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, ok? Lá na primeira? Agora do ângulo de 45 graus agora. Espera aí que eu vou mudar aqui a tabelinha. Ó, então, seno de 30 é meio, cosseno raiz de 3 sobre 2 e tangente raiz de 3 sobre 3. Aí de 45, raiz de 2 sobre 2, cosseno também raiz de 2 sobre 2 e tangente de 45 é 1. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, cosseno é meio e tangente raiz de 3. Ok? Todos completaram a tabela? Aí tem um jeito de decorar esses valores da tabela. Que tem que ser decorados. Terminaram de copiar? Ó, vou explicar ou vou ensinar um macetezinho para decorar esses valores. Primeiro, vocês têm que colocar isso daqui, ó. Seno, cosseno e tangente, 30, 45 e 60. Os valores aqui dentro, é assim que a gente pensa, ó. Vamos pensar só nessa parte de cima, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Estão vendo? Sim, ó. 1, 2, 3, aí aqui 3, 2, 1. Tudo sobre 2, tá vendo? A raiz vai no 3 e também no 2. Aí a tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Aí é uma musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Ó, quem quer cantar aí? Cadê o povo para cantar comigo? Vamos ligar esses áudios aí para cantar. Vamos ligar o áudio aí que eu quero ouvir vocês cantando para decorar essa tabela. Não, para cantar. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Vamos? Quero ouvir. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Aí, a tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Bora! Uhul! Anima? Eu sabia decorar isso. Vocês cantam e eu fico com a parte da Eu me palminha. perdi da última parte. Vai, de novo, então. Junto. 1, 2, 3. Vamos? 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 3. Tudo sobre o que? Vai no 3 e também no 2. Ah, e também no 2. Vamos, Sayuri. Sofia, vamos cantar. Liga esse microfone aí. Júlia. Ah, você saiu cantando? Decepção de vocês, hein? Eu também tô, Eduardo. Vamos cantar, quero ouvir todo mundo cantando. Vamos, eu vou mandar um por um cantar então, se não cantar junto. Vamos, Ana Cláudia, Luana, vamos ligar esse microfone aí para cantar. Vai, começa comigo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Vamos, gente. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3. A raiz vai no 3. e também no 2.
A tangente é diferente. A tangente Tangente é diferente. Vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Nossa, professora, trabalhando. Ó, sabe o que vocês fazem? Procura na internet depois que tem musiquinha. Tem funk, tem uns estilos diferentes lá para cantar isso daí. É legal para decorar. É sério, porque vocês, quando forem fazer alguma prova e tiver esses ângulos aqui, ó, vocês têm que saber o resultado dessa tabelinha. Vocês estão fazendo online, vão olhar, mas e se voltar? Se voltar, eu vou dar uma prova e vocês têm que saber esses valores sem olhar em lugar nenhum. Então, decorando com a musiquinha é melhor, não é? E não é difícil, é 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai só em cima, ó, no 3 e no 2. Aí a tangente, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Difícil ou fácil? Fácil. Fala, fácil, prof. Difícil, pro. Difícil. Não é não, preguicinha. Vamos ver. Difícil, pro. Fácil, bem fácil. Professora, como é que é o nome desse cabelo? Bora para exercício 8 agora? Na figura a seguir, ABCD é um trapézio retângulo. Então, eu tenho lá um trapézio. O que ele quer? A área do trapézio. Para eu poder calcular a área, quem lembra como calcular a área do trapézio? Eu não lembro, não. Nossa, professora, eu não lembro, mano. Era muito complicado. Era tipo um tal de Bzinho com Bzão. Esse negócio. E Bzão, que é base maior, mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Só que eu não tenho o valor da base maior, eu tenho? Eu tenho o valor da base maior? Não. O que está faltando aí? Esse valor aqui, ó. Aqui é 4, então aqui é 4. Está faltando aqui, ó, que eu chamei de x. Vou deixar vocês pensarem. Chamei aquele pedacinho lá de x. Se eu tenho lá no triângulo, retângulo, aquele lá vale x, x é o quê? Cateto. Cateto. Não vou falar não, estou esperando. É o quê? O que ele é? Não? É oposto ao ângulo de 60? É oposto ao ângulo de 60 graus? É. Certeza, Larissa, que é? É adjacente. Quem que falou? Ah, sim, adjacente. Então, eu tenho aqui cateto. Ó, aqui lá embaixo eu não sei o valor, que eu chamo de x. Aqui eu sei que vale 2 raiz de 3, não é isso? Aqui vale 2 raiz de 3, porque é o mesmo lado lá do retângulo. E aqui embaixo eu não sei. Então, eu posso chamar ele do quê? De x. O que eu posso usar, então? Vamos, nono ano. O que eu posso usar? Aqui está o ângulo. Então, 2 raiz de 3 é cateto? Adjacente. Não, 2 raiz de 3. Ele está oposto ao ângulo de 60 graus. Ele é cateto oposto. E x é o quê? O x, sim, é o cateto adjacente. Então, se eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, quem que eu vou usar? Coca. Coca, que é tangente. Então, vamos lá. Tangente de 60 graus é igual cateto oposto, que é 2 raiz de 3, sobre cateto adjacente, que é x.
Quanto vale tangente de 60? Nós acabamos de ver lá na tabela. Olhando na tabela agora, nessa que nós acabamos de completar aí, nessa página mesmo. Quanto vale tangente de 60? Vamos, nono ano, tangente de 60. Só olhar na tabela. Raiz de 3. Raiz de 3. Então, vai ficar raiz de 3 é igual a 2 raiz de 3 sobre x, não é isso? Multiplicação cruzada. Como que vai ficar essa multiplicação aí? Raiz de 3x é igual a 2 raiz de 3, não é isso? Fazendo essa multiplicação. Raiz de 3x é igual a 2 raiz de 3. Quem que eu passo dividindo agora? Quem que eu passo dividindo? Raiz de 3. Isso, então x é igual a 2 raiz de 3 dividido por raiz de 3. O que eu posso fazer com essas raízes? Raízes Cancelar? iguais em cima e embaixo, exatamente. Posso cancelar. O que vai sobrar? X igual? 2. X igual a 2. Calculei o valor do x. Agora posso calcular a área? Sim, né? Como que é a área do trapézio mesmo? Base maior mais base menor vezes a altura. Tudo isso dividido por 2. Quem é o valor da base maior? Qual é o valor da base maior? Quanto vale a base maior? Cri, 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 cri. Base maior é a de baixo. Quanto vale? Vamos, gente, respondam para mim quanto vale a base maior. Alane, Ana, Sayuri, Sofia, quanto vale a base maior? Que está lá embaixo. Vale quanto? 4 mais 2? Isso, que dá? 6. Isso, então a base maior é 6. E a base menor? 4. Então vai ficar 6 mais 4. Muito bem. 6 mais 4 vezes... Quanto vale a altura? 2 raiz de 3. Isso, 2 raiz de 3. Dividido por 2. Tudo isso daqui dividido por 2. Porque é a fórmula, né? Dividido por 2. É 6 mais 4 aqui, hein? Eu coloquei errado. 6 mais 4. Quanto que é 6 mais 4? 10. Isso, muito bem. Então, vai ficar 10 vezes 2 raiz de 3 dividido por 2. Agora eu vou colocar aqui a outra, ó. Ó, para quem ficou com dúvida aqui para calcular o x, ó. Aqui vale 2 raiz de 3 porque é igual, né? Aqui 4, aqui também vale 4.
Então, aqui, ó, para calcular o x, eu usei tangente e descobri que o x vale 2. Então, aqui vai ficar 6 mais 4 vezes 2 raiz de 3 dividido por 2. Esse 2 com esse 2 eu posso cancelar porque é uma multiplicação. Então, vai sobrar 10 raiz de 3, que é a alternativa. Qual que é a alternativa? D. Isso. Ficou claro essa? Difícil também? Claro, professor. Tão claro que eu vou ficar cego desse jeito, né, professor? Por favor. Vai o quê? Eu falei que ficou ótimo, professor. Ótimo, ótimo. Eu perguntei se é difícil. Isso que eu perguntei, Vinícius. Se você entendeu, se ficou claro. Então, professor, eu falei que entendi, ficou claro. Até ficar cego, sabe? Ah, sim. Piada. Eu entendi a piada. Que Quero ver bom. como voltar, que eu vou passar um exercício desse para vocês fazerem. Quero ver. Vamos fazer o 9 agora. Pronto? Posso pular para outra? A 9 ele pede para fazer no caderno, né? A 9 está lá, ó. As rampas são uma boa forma de assegurar a acessibilidade para cadeirantes e indivíduos com mobilidade reduzida. A acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos é assegurada em lei. Então, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, regula a construção e define a inclinação das rampas, bem como o cálculo para sua construção. As diretrizes de cálculo da ABNT indicam um limite máximo de inclinação de 8,33%, que é a proporção de 1 para 12. Isso significa que uma rampa, para vencer um desnível de 1 metro, deve ter no mínimo 12 metros de comprimento, e isso define que o ângulo de inclinação da rampa em relação ao plano horizontal não pode ser menor que 7 graus. De acordo com as informações anteriores, para que uma rampa com um comprimento igual a 14 metros e inclinação de 7 graus em relação ao plano, esteja dentro das normas da ABNT, ela deve servir para vencer um desnível com altura máxima de... Tá vendo que ele já me deu os valores aqui, ó? Seno de 7 graus é para usar 0,12, cosseno 0,99 e tangente 0,12. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar o desenho do triângulo para vocês verem. E isso é o que vocês vão colocar aí. Desenha esse triângulo. Aqui, ó, é a minha hipotenusa, vale 14 metros. Esse ângulo aqui, que eu não coloquei aqui dentro, mas é o ângulo de 7 graus, você pode colocar. E esse daqui é o H que eu quero descobrir. O H é o que em relação ao ângulo? O que o H ele é? H é em relação ao ângulo? Estou esperando me responder. O que o H é em relação ao ângulo? Ele é hipotenusa, cateto adjacente, cateto oposto? O que ele é? Vamos, gente, me responder. O que o H é, Sayuri? H é o que em relação ao ângulo? Luísa, o que o H é em relação ao ângulo? Isabela? É a altura? Sim, é a altura, mas eu quero saber o que ele é em relação ao ângulo. É oposto, adjacente ou hipotenusa? Cateto oposto? Cateto oposto. Por que é oposto? Ó, lembra que eu falei? Ó,
Se aqui está o ângulo de 7 graus, o que fica na frente do ângulo é sempre o cateto oposto. Então, H é cateto oposto. O que o 14 ele é? 14 Hipotenusa. Isso, porque está oposta ao ângulo de 90 graus. Então, 14 é hipotenusa. Se eu tenho cateto oposto e hipotenusa, o que eu vou usar? Seno, cosseno, tangente. O que é seno? Olha lá, o que é seno? Isso tem que estar decorado, gente. O que é seno? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. O que é cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. E o que é a tangente? É o coca. Cateto oposto, cateto adjacente. Então, se eu tenho cateto oposto e hipotenusa, eu vou usar o quê? Seno de 7 graus, que é igual cateto oposto, que é H, sobre hipotenusa, que é 14. Qual é o valor do seno de 7 graus? Que ele me deu o valor lá no exercício. Qual é o valor? Seno de 7. Está lá embaixo, gente, antes das alternativas. Qual que é o valor do seno de 7 graus? 0,12. 0,12. Então, no lugar do seno de 7, eu vou colocar 0,12 e vou fazer multiplicação cruzada. Bora? Aí, quem que eu vou multiplicar? 0,12 vezes 14. Aí, eu vou descobrir o valor do H. Bora lá. Um minutinho aí para finalizar essa. Pro, que horas acaba a sua aula? 10h20. Por quê? Dá tempo hoje de terminar até o que eu quero, até 25. De boa hoje. E cachorro, vai latir agora? Pronto? Então, ó, seno de 7, 0,12. H sobre 14. Multiplicando 14 vezes 0,12, quanto que deu? 1,68. Alternativa E. Ok, essa? Terminou, vamos para a próxima. Exercício 10 da página 24. Ó, vou lembrá-los novamente. A tarefa da página 15 do CA é para enviar a foto. São 3 exercícios. Façam e enviam foto. A Sofia já me enviou já. Ela fez na hora do intervalo e já me mandou. Eu estou marcando ponto positivo e estou marcando de todo mundo que está me enviando. Quem não está enviando não vai ganhar ponto extra. Posso falar da 10 agora? Todos terminaram a 9? Sim? Ô, Pro, qual que é a 8? A 8? A 8 é do trapézio, é. A letra D, obrigada. Hã? Quem que me perguntou da 8?
A Eu, 8 prof. Queria saber a a oito é alternativa só. Ah, tá. Alternativa 10, raiz de 3, letra D. Vamos para 10 agora, ó. O exercício 10, eu vou mostrar a figura, porque aí fica mais fácil, ó. Então, aqui eu tenho esse triângulo retângulo aqui, ó. A, B, C. Desenha ele aí no retângulo de vocês do exercício 10. Aí eu tenho 114 metros. Aqui eu tenho esse ângulo de 15 graus, que é aqui, ó. Ângulo de 15 graus. E aqui também eu tenho um ângulo de 15 graus. Ele quer saber o quê? Ó, as torres Porta da Europa são duas torres inclinadas, uma contra a outra. Olha, a figura mostra lá. Construídas numa avenida de Madrid, na Espanha. A inclinação das torres é de 15 graus, com a vertical, e elas têm cada uma altura de 114 metros. A altura é indicada na figura com o segmento AB, que é esse daqui, ó. AB vale 114 metros. Essas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada. E uma delas pode ser observada na imagem. Então, aqui está mostrando apenas uma torre. Utilizando 0,26 como valor aproximado para a tangente de 15 graus, então ele já me disse que eu vou usar a tangente de 15 graus, e duas casas decimais nas operações, descobre-se que a área da base, que a base é um quadrado, que ele acabou de falar, e a área de um quadrado é lado vezes lado, ele quer saber quanto que ele ocupa na avenida aí. Então, primeiro, tangente de 15. Qual que é o valor da tangente de 15? Que ele acabou de me dizer lá. 0,26. Quanto vale BC? Que é esse pedacinho aqui embaixo. Eu sei quanto vale BC? Não sei. Posso chamar de X. Quanto vale AB? AB é essa altura aqui da torre, que é quanto? 114 metros. Multiplicação cruzada para poder descobrir o valor do X. Então, vai ficar 0,26 vezes 114. Aí, descobre o valor do X. Ok? O valor do X aqui. Então, tá. Ok, Larissa? O valor do X? Não, Larissa? X ainda? Aldo, conseguiu descobrir o valor do X? Sara, Luana, Vinícius, Capeci, Cauã, Alane. Conseguiu, Alane, o valor do X? Luiz Felipe, calculou o valor do X, Luiz Felipe? Ah, agora, eu olhando aqui, eu lembrei de uma coisa. Teve gente que entregou a apostila do primeiro bimestre com um monte de coisa incompleta, hein? Tudo corrigido em vídeo, tudo corrigido, tudo postado. Então, agora esse do segundo bimestre, nós vamos dar nota. O aluno que entregar faltando atividade vai perder ponto. O aluno fica na aula, às vezes não faz atividade, depois não assiste vídeo e deixa a apostila toda incompleta. Vai perder ponto. Vamos dar nota de 0 a 10 dessa apostila do segundo bimestre. Pronto o valor do X? Quanto deu X? Quem fala para mim o valor do X? 29,64?
Ok. Aí o que eu tenho que fazer? Se ele me disse que é uma base quadrada, como que eu calculo a área de um quadrado? Lado ao quadrado. Isso, ou lado vezes lado, né? Então é só calcular 29,64 vezes 29,64, que é para calcular a área do quadrado. Pronto? Ó, 29,64, que é o valor do BC, que é o X, que nós chamamos, né? A base da torre, então, ela é quadrada, então 29,64 vezes 29,64, que deu 878,5.296. Então, 800 é o quê? Maior que 700 metros quadrados. Alternativa E. Vai terminar o tempo, mas aí a gente retorna, não tem problema não. Tem pouca coisa, acho que nós vamos até fazer mais do que eu tinha planejado, hein? Que delícia! Quando voltar, nós vamos voltar no exercício 11, hein? Todos conseguiram esse, finalizar o 10?